Assim seja. Boa noite a todos. Primeiro recado da casa. Quarta-feira é feriado, mas haverá palestra normalmente. Só não vai funcionar a padaria nesse dia, mas a casa trabalha normalmente. Vamos então procurarmos nos aquietarmos, acalmarmos nosso coração, nossos pensamentos e ligando ao plano maior para poder agradecer primeiramente essa oportunidade bendita de estarmos todos aqui reunidos em nome do Senhor, para poder nessa noite podermos reviver um pouco do Evangelho, aprendermos e tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Quero agradecer ao plano espiritual, aos nossos mentores da casa, os protetores, que sempre preparam essa casa desde as primeiras horas, para que quando aqui nós chegamos, já começamos a receber o tratamento necessário que viemos em busca. E que possamos, nesses momentos que aqui passarmos, que só é uma horinha só por semana, mas podemos restabelecer as nossas energias, restabelecer a nossa ligação com o plano maior, para podermos assim cumprir os desígnios dessa encarnação que estamos aqui nesse momento. Quero agradecer e pedir proteção para o mentor do nosso irmão Manuel Serrano Toledo, que veio e deslocou da cidade de Mirassol, que continue com esse propósito, com essa luz que sempre traz para nós, e que possamos assim, envolvidos com esse pensamento, dizer a vós, Pai: Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja sempre o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como no espaço infinito. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, nossas dívidas, assim como nós também temos que perdoar a todos nós que nos ofenderam e os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, livrando o Senhor da prática de todo o mal, que assim seja. Com essa alegria no coração, nós vamos dar por iniciado os trabalhos da noite de hoje, na santa paz do Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui de novo. Eu separei para a gente falar hoje sobre os trabalhadores da última hora, e tem um tópico nesse capítulo 20, o último, que é o obreiros do Senhor, Espírito de Verdade. Eu quero ler só 2 pedacinhos aqui para a gente poder entrar no assunto. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenho esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. 1862, o Espírito da Verdade já diz que é chegado o tempo da transformação da humanidade. Nós estamos em 2023
e ainda estão nesse processo, né? Não se sabe quando que é o ápice aí, quando que é o final do processo. No outro tópico ele diz assim: mas infelizes os que por suas dissensões eu queria só ressaltar, trabalhar com desinteresses e movido apenas pela caridade. E depois, no fim, ele fala que que souberam calar os seus melindres e as vossas discórdias para que a obra não sofresse. Melindre é uma característica nossa, ser humano encarnado, espírito encarnado, né? Então, como ser humano aqui, em geral, né? Pode ter gente que acha que não tem, mas não é incomum, não. Então, na doutrina também a gente encontra essa dificuldade, e às vezes faz também. No outro ele fala: mas infelizes os que por vossas dissensões houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graças, graças, mas o Senhor lhes dirá: por que pedir graça se não tivestes piedade dos vossos irmãos? Se vos recusastes a lhe estender as mãos, se esmagaste o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graça se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e a satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade, nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. O turbilhão não é o fim do mundo de novo, não é nada disso, não. É a hora de acerto de contas de cada um de nós, né? De ficar frente a frente com as nossas obras ou com a falta das nossas obras. E é lógico que o Pai não deixará de nos ajudar. Como ele disse ao mestre, nenhuma ovelha deve se perder, e ele cumpre isso, e o mestre também. Então a gente, por mais que se perda nas nossas ações, a gente está sempre sendo parado e sempre se tentando recuperar e levar, né, para o caminho do bem. Eu me lembro de uma doutrinação no trabalho mediúnico, que o Espírito conversou comigo e tal, e depois ele falou: não, você está enganado, eu não mereço ajuda, eu sou ruim, eu sou mau, eu fiz um monte de coisa, não sei o quê. Acha que Deus vai querer alguma coisa comigo? Falei: vai. Por isso que ele disse ao Jesus que nenhuma ovelha se perca, e ele quer te ajudar. Se você está aqui, é porque chegou a hora dele poder te ajudar. Se você aceitar, você vai ser ajudado. E no final ele diz assim: Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm aparência de devotamento, para que não usurpem, para que não roubem, para que não peguem os salários dos servidores corajosos. Porque é a esses que não recuaram diante de sua tarefa que ele vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Esses postos não são de poder, são de trabalho. São aos que superarem todas as dificuldades é que vão estar confiada a capacidade de coordenar, de orientar, de ajudar e de acolher os nossos irmãos em condições menores, né? Então, essa frase é do Cristo, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Será que nós somos os últimos? A gente pode ter uma total certeza disso, não? Mas eu sempre ouvi, inclusive do Chico, que se a gente está agora aqui e tal, né, a gente não é o último dos últimos, mas a gente já deve ter sido chamado muitas vezes pelo Mestre, né, no seu caminho, para trilhar no seu caminho e ter rejeitado. Então, realmente, a oportunidade é ímpar.
Eu tenho um enorme respeito por todas as religiões, tenho convivência com de várias religiões, pastores, padres, que eu já tive mais, agora menos, mas eu costumo só colocar o seguinte: a nossa doutrina espírita é a mais racional, é a mais completa, é a que mais explica as coisas, que nos dá a capacidade de questionar. Nós não somos obrigados a aceitar nada, e nem o que o orador fala, nem o que está na obra. Nós podemos questionar, nós podemos discutir, nós podemos falar. Então é uma doutrina de liberdade. Eu não sou obrigado a acreditar numa coisa absurda, e é mais verdadeira, porque aquela colocação da gente estar pagando por causa está sofrendo porque está pagando o pecado do Adão e Eva. O que eu tenho de ver com ele e com a Eva? Pô? Nada. Nem os filhos deles seria justo que eles pagassem, né? Então a gente responde pelos nossos atos. Nós estamos construindo o nosso desenvolvimento há muitas encarnações, erramos muitas vezes, e quando saímos do corpo pedimos a oportunidade de voltar e reparar esses erros. Na hora que nós pedimos, se a gente pedir demais, os responsáveis não vão permitir, em nome de Deus, porque Deus não permite que eu traga mais carga do que o meu lombo suporta. Então eu chego lá, antes de reencarnar com o Manuel, eu cheguei lá e falei: eu quero pagar todas as minhas dívidas, eu quero passar por um monte de prova. Ele falou: não, você não aguenta não, bichinho, leva só essa carguinha aqui, resolve essa, depois mais para frente você vai resolver as outras. Por quê? Não seria justo, sabendo da minha condição, me permitir que viesse com uma leva de resgates e de provas aí maior do que a minha capacidade. Então nós passamos pelo que pedimos, nada acontece que o Pai não permita. A gente pode não entender, mas é a verdade, né? Existe uma situação por trás dessa necessidade de sofrimento. Mesmo esses sofrimentos maiores que a gente está vendo agora, né? Nas enchentes, na destruição, nas mortes, nas guerras, no terremoto, no vulcão, tudo, por mais absurdo que a gente acha que tem uma razão de ser. E se a gente lembrar que nós estamos em processo de transformação, que a hora que esse processo terminar, que ninguém pode dizer quando a gente tem que estar com a nossa ficha quitada, com as dívidas maiores, com os sofrimentos maiores, com as necessidades mais significativas, a gente vai entender por que as coisas ainda estão acontecendo e essa barbaridade ainda é praticada, né? Nós ouvimos uma palestra esses dias lá na nossa casa, em que a pessoa disse uma coisa bastante interessante: o mal existe porque nós ainda precisamos dele, porque nós temos muito compromisso. Posso não ser eu, pode não ser nenhum daqui, mas o ser humano ainda tem muitas dívidas a reparar. Ah, Manuel, mas olha, mata uma criancinha pequena, faz isso, morre de fome, morre disso. Tem coisas que a gente acha absurdo, e é absurdo, mas tem uma razão de ser, né? Eu não vou usar esses exemplos atuais, mas existe uma passagem no livro do Manuel Filomeno de Miranda, acho que foi um dos primeiros que ele psicografou, e ele está começando a trabalhar e é acompanhado pelo Bezerra de Menezes, e eles vão socorrer várias pessoas que estão passando por desencarnes muito difíceis, e eles chegam numa localidade em que um irmão está sendo morto por outras pessoas, sendo introduzido num barril com óleo fervente. Então eles, para matar essa pessoa,
eles enfiam ele dentro desse óleo fervente. E o Bezerra fica sensibilizado, ele fala: minha Nossa Senhora, isso é muito drástico, é muito difícil, né? Muito. E o Bezerra fala: realmente é, mas olha, só para te dar ciência, esse nosso irmão que está passando por isso, na outra encarnação, fez isso com 30 pessoas pelo menos. Então ele está reparando, está sentindo o que ele praticou, está recebendo o que ele pediu para receber, como resgate de tudo que ele fez. Então ele não vai passar 30 vezes lá, não vai ter 30 vidas para entrar lá, mas ele tem a experiência do que ele causou em cada uma dessas pessoas. Então a gente não sabe do nosso passado e o passado desses nossos irmãos. Então a gente precisa se lembrar de que Deus não permite que nenhuma agulha caia que não seja autorizado por Ele, que seja concedido por Ele. Para que a gente, na hora que a revolta, ou que a tristeza, ou que o sofrimento pelo sofrimento dos outros nos chegue até nós, a gente consiga superar. E aí, em vez de reagir, esse monstro, esse aquilo, esse aquele, outro, vamos falar que Deus abençoe essas pessoas, que ilumine, que conforte, que dê muita paz, que ajude a se conscientizar, a mudar de atitude, a caminhar num rumo diferente. Para que a gente ajude a equipe do Mestre, que é enorme e que tem muitos espíritos que vieram de outros planetas mais evoluídos, para nos ajudar e estão trabalhando dia e noite. Podem ter certeza disso. Agora, o que eu posso fazer? A primeira coisa eu já falei, rezar. Né? Lá no começo da guerra da Ucrânia, em março do ano passado, o Divaldo soltou um vídeo falando isso, que a gente não deveria desejar o mal às pessoas que tinham causado aquela situação de guerra, e pelo contrário, porque se eu desejo o mal, se eu vibro o mal, eu alimento o mal na pessoa e o mal em volta dele. Então o Divaldo fala assim: controlemos-nos e comecemos a rezar, a pedir discernimento, que as equipes espirituais possam envolver com paz, com discernimento, com bom senso, com amor, com acolhimento, para que aquelas pessoas possam mudar a atitude e mudar as suas decisões, mudar os caminhos daquela situação. E é verdade, porque quando eu vibro com raiva, não vai adiantar nada, nem para ele, nem para ninguém, nem para o planeta, nem para os que estão sofrendo, né? Então aparece. Naquela época o Divaldo pediu 1 hora de prece para todos nós, né? Eu até falei em vários lugares que eu comentei sobre isso, que eu não conseguia fazer 1 hora direta. Se eu fizer 1 hora de prece direta, mesmo que eu esteja em posição não de dormir, eu vou acabar dormindo. Então eu tenho que fazer por etapa, de manhã, na hora do almoço, a hora que a prece você pode fazer em qualquer momento. Viu uma situação, pode fazer prece. E aí se lembrar de pedir também por essas situações. Outra coisa que eu posso fazer: se nós temos essa doutrina maravilhosa, vamos aprender sobre ela. A casa tem um monte de atividade que eu sei, além dos trabalhos assistenciais que são importantíssimos, a gente aprende muito nesses trabalhos, né? E aprende a se sensibilizar com a dor do outro e a ver a alegria do outro quando a gente consegue ajudá-los. A gente também aprende com os grupos de estudo, com os treinamentos, com os cursos, com tudo que a gente tem de oportunidade. A biblioteca, livraria maravilhosa que tem aí, né? A gente tem tempo para um monte de bobagem, sem criticar nada, mas a gente tem tempo para TikTok, a gente tem tempo para ver vídeo de bobagem, a gente tem tempo de ver vídeo até pornô, algumas pessoas. A gente tem tempo para tanta porcaria, por que não tem tempo para estudar? Manuel, mas a hora que eu vou estudar me dá sono. Eu também. Aí eu fico achando fórmulas de driblar o sono. Uso todas as brechas que eu tenho. Se eu vou no médico, eu levo o livro. Eu sei que eles não atendem na hora mesmo, eu vou ler até chegar a hora de ser atendido, né?
E dentro do meu dia a dia, eu uso todas as brechas para poder ler. Porque eu sei que eu preciso. Então, é uma oportunidade. Instruir-vos é uma recomendação de Jesus. E a gente precisa entender que isso é necessário. Ah, mas olha, eu já li bastante. Nem o Chico Xavier achava que tinha aprendido tudo o que precisava, que não precisava aprender mais nada. E ele tinha uma capacidade, um conhecimento fenomenal, fora a mediunidade. Ninguém é sábio. Se você encontrar um sábio, a primeira coisa que ele vai dizer para você é que ele não sabe nada, que ele precisa aprender. Então aquele que fala, eu sei tudo, eu sou um mestre, eu sou um bambambam, não é sábio. É pretensioso. Porque nós não temos essa condição. A gente aprende diariamente, se prestar atenção. A gente aprende com o filho, que a gente achava, muitos de nós achavam que só era para ensinar os filhos, a gente aprende com eles. A gente aprende com os netos agora. Né? Aprende. A minha netinha tinha 1 ano e meio, 2 anos. Ela chegou para mim e falou, vovô, eu quero a caçulinha do vovô. Falou, vovô, eu quero ver o YouTube. Falei, Sara, eu não consigo entrar nesse negócio aqui. Só desbloqueia, vovô. Eu desbloqueei ela. Escolheu o desenho e pôs lá para assistir. Falei, gente do céu, eu ia levar umas 2 horas para chegar onde ela queria. Tá lá, e faz. Não é para deixar o dia inteiro, não é para usar como descanso para os pais, não. Mas é uma oportunidade, porque até a capacidade deles está além da nossa em termos de aprendizado, de conhecimento. Tem uma outra preparo desde que reencarnar. Então a gente precisa aprender sempre, sempre. Eu trabalho com mediunidade há mais de 36 anos. Não acho que sei tudo, eu aprendo todo dia. Toda terça-feira eu aprendo um monte de coisa. Então a gente não sabe tudo. A gente precisa entender isso e buscar. Porque eu ainda tenho bastante deficiência e eu preciso trabalhar essas deficiências em mim. Né? Eu tinha um amigo espírita que passou a participar por causa da nossa amizade, porque o pai e a mãe eram espírita, mas ele nunca aceitou ir. Depois o pai inteligentemente nos apresentou e a gente fez amizade e eu acabei convencendo. Ele era 8 anos mais velho que eu, mas era como se fosse da mesma idade, né, pela vivência que a gente tinha. E ele falava assim para mim, Mané, a gente faz palestra que a gente precisa aprender mais do que os outros, porque você vai, eu faço hoje aqui, essa palestra eu posso fazer numa outra casa, a mesma palestra. Então você repete algumas palestras nas casas que você não foi, que você acha que aquela seria necessária. Então a gente fala tanto que é para a gente ouvir e acabar aprendendo e fazendo o que a gente está falando aqui na palestra que a gente está dando. E é verdade. Agora, se eu tenho todos esses recursos na mão e não faço, eu vou jogar a culpa em quem? Ah, Deus não me deu uma doutrina decente. Deu. E tem outras aí, mas a nossa é mais completa. Deus não me deu a oportunidade de estudar a doutrina. Dá. Quando a gente quer, a gente acha tempo. Acha com um monte de bobeira, a gente pode achar tempo para estudar a doutrina, para aprender. Então, é só nós. Ah, mas eu não tenho tempo para ajudar os outros, para trabalhar, para fazer caridade. Tem. Conta quanto tempo você joga fora com coisas desnecessárias. E ajudar não é só tirar dinheiro do bolso, não. É pôr a mão na massa. Quem vem faz o pão, faz as coisas que são vendidas, quem faz as naninhas que as minhas netas têm até hoje. Quem trabalha está fazendo caridade, está trabalhando na assistência. Mesmo que não ponha um tostão. Então, nós temos todas as oportunidades da vida à nossa mão e a gente às vezes não usa. Ninguém pode fazer pelo outro.
Eu não posso fazer pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, eu não posso. Então eu tenho que fazer por mim. O máximo que eu posso fazer é orientar, é indicar e fazer. Então não tem como você fazer outra coisa. Então façamos por nós e vibremos por todos, né? No culto do Evangelho no lar, em todos os momentos de prece nós podemos pedir por eles. E só para a gente gravar aí, tem uma mensagem que eu mandei reimprimir há bastante tempo, já era real, né? Atualizei um monte de coisa, mas já está velho demais. Mandei imprimir mais, agora ainda já está tudo ultrapassado as questões aqui. E deixei algumas palavras que eu gosto por causa da língua portuguesa, né? Chama A Ficha. Quem conhece vai ver eu falando sobre ela agora. Então começa assim: João Mateus, distinto pregador do Evangelho, na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se para o merecido descanso. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza que se via possuído, tentou, né, aquela nossa, em vez de trabalhar, a gente quer ir mais para cima. Eu preciso ir lá para o nosso lar, para cima do nosso lar. Então ele ficou tentando subir mais. De repente ele viu um funcionário do plano espiritual que chegou até ele e disse assim: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista d'olhos, que é um termo que eu gosto, uma vista d'olhos em sua ficha. E lhe entregou um documento enorme. Ele olhou, espantado e tal, e começou a ler. João Mateus, Renascimento na Terra, 1904, berço manso, que nem todos têm, pais carinhosos e amigos, que também não é todos que conseguem ter, inteligência preciosa, que também é uma dificuldade para muitas pessoas, cérebro claro e instrução digna, que hoje ainda a gente tem muitos que não conseguem ter. Bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto. Isso eu brinco que a gente sabe, noção de conforto a gente tem. Sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu constante proteção espiritual, nem todos dão valor. A gente dá valor quando atende o texto que a gente pede. Quando a gente recebe a proteção e não percebe que aquilo foi proteção da espiritualidade, a gente não dá valor não. Nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio. Isso também não é para os olimpienses. Casou-se aos 25 anos em regime de escravização da mulher. Católico romano até os 26 anos. Presenciou sem maior atenção 672 missas. Está anotado lá, gente. Aos 27 anos de idade, transferiu-se para as fileiras espíritas. Isso daqui eu preciso adaptar porque fica estranho. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sobre a invocação de Jesus. Eu entendo que tudo, né? As palestras, que vai citar a parte, atividades de todos os tipos, cursos, até mediúnicos, ele participou. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve páginas e cartas comoventes. Notável narrador. Polemista cauteloso, não gosta de criar polêmica. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Na minha opinião, é um dos nossos maiores erros. Se a doutrina é o melhor para nós, por que não passar para os filhos? Não tem porquê. Os meus, eu e minha ex-esposa já éramos evangelizadores, então eles participaram da barriga,
né? A não ser o do meio que eu adotei, então chegou já pronto, mas participou depois. E eles iam junto com a gente, podia até não ser a idade deles, mas eles iam para a evangelização junto com a gente. Ficaram na doutrina até completar a maioridade. Um se afastou, os outros continuaram. Hoje só uma participa, vai nas palestras ou nos grupos de estudo. Grande intolerância efetuou 106 viagens de repouso e distração. Grande intolerância para com os vizinhos. Orador espírita. Refratário a qualquer mudança de hábito para a prestação dos serviços aos outros. A casa fala assim: olha, sábado nós vamos fazer isso, aquilo, não sei o que lá, para poder arrecadar dinheiro, para fazer a cesta. Ah, mas sábado é dia do meu futebol. Não posso. Não tem condição. Não vou faltar no meu futebol para ir trabalhar lá, fazer sopa, fazer comida para quem está, quando a casa está oferecendo um almoço, qualquer outra coisa. Nunca percebe se ofende ao próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade à conduta alheia. Ele não percebe quando ele magoa e ofende, mas qualquer coisinha que faça para ele sente rapidinho. Relaciona-se tão somente com amigos do mesmo nível, espírita. Não fala o nível. Pode ser social, pode ser financeiro, cultural, pode ser um monte de coisa. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Ele prega a fraternidade, mas não quer a convivência social. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Aí vem a parte que precisa atualizar. Na época, o valor que ele tinha de imóvel era uma casa no Recanto Real, onde eu morava, né? Hoje você não compra por menos de 1,5 milhão, talvez até mais, dependendo da casa, que eu não moro mais lá. Então, além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis no valor de 600 mil reais. Guarda em aplicações a importância de 302 mil reais. Guarda lá a parte, né? Vamos ver o que ele tem feito. Para Jesus, que procurou na pessoa de mendigos, necessitados e doentes, deu, durante os 50 anos de vida, 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, ofereceu 12 reais em obras assistenciais. Aí ele lê o outro título da ficha e está escrito débitos. Então tudo isso que ele leu até agora era crédito. Ele assustou, não quis ler o resto. Acordou. Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João acordou. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, reuniu seus companheiros, relatando-lhe a ocorrência. Estava transformado, dizia. O sono modificara-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite, inesquecível, era de certo um aviso precioso. Sorridente, despediu-se dos irmãos de Teal, solicitando-lhes novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha a levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram à porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Irmão X, psicografia do Chico. Acordou tarde. Porque a gente fica adiando.
adiando. Eu preciso ir lá ajudar. Não, hoje eu não posso, semana que vem, talvez, mês que vem, o ano que vem. Quando eu completar tal idade, né? Quem garante que vai viver por muito tempo? Eu tenho 67, 66, ainda não fiz 67. Eu falo para meus filhos que eu vou viver até os 122. Eles falam: pai, você não está se cuidando para chegar lá, não. Mas eu não sei até onde eu vou. Eu posso chegar no mês que vem, no começo do ano que vem, eu não sei quanto que é. Eu não lembro a data do contrato lá, vai partir em tal data. Então, eu não posso ficar esperando. Eu sei que as dívidas são enormes. E a maioria de nós não está diferente disso. Então, vamos fazer já. Vamos dominar o nosso amor próprio, que não tem sentido nenhum. Vamos aprender as lições do Cristo. Quando te bata num rosto, dê a outra face, que a gente não entende a palavra dele. Vamos plantar coisas boas e suportar as dificuldades com resignação, com amor ao Pai, com todo o equilíbrio, para que a gente possa caminhar mais longe. Porque senão a gente não sabe o que vai precisar pela frente. Nosso irmão fez 50 anos, teve um sonho que era um aviso, lógico que era um aviso, só que o aviso veio um dia antes, né? É aquele patrão que chega e fala: você está demitido, mas amanhã você não precisa trabalhar mais. Já acabou o seu tempo, é só um dia de aviso prévio. Não tem essa condição do trabalho, pode ser, mas... Né? Então nós não temos o tempo que a gente acha que tem. Por isso que a leitura é importante, porque você vê pessoas que passam por coisas e quando acordam já foi. Ontem, numa das doutrinações, a moça, não sei a idade, mas ela estava se sentindo no carro, que ela se acidentou com a mãe, e sentindo o cinto prendendo ela e apertando e sufocando. Aí eu fui acalmando, depois fui conversando, aí ela disse: mas o que aconteceu comigo? Por que eu estou aqui? Eu falei: eu vou te mostrar. Antes de eu mostrar, ela disse assim: sabe o que aconteceu? Eu estava com a minha mãe no carro e a gente começou a brigar. E aí acho que eu fiquei desatenta, me descontrolei e causei o acidente. Mas estava brigando por quê? Porque eu tinha bebido. E ela não queria que eu dirigisse bebendo, depois de ter bebido. Aí na hora mostramos o que aconteceu e ela viu que ela morreu e a mãe também. Aí chorou, principalmente pela mãe, pediu perdão e tal. E eu falei: você se lembra quando foi isso? Ela falou: lógico que lembro. Falou dia, mês e ano, que tem gente que não lembra nada, nem uma das... 1983, 40 anos se sentindo presa no cinto dentro do carro. Aí ela disse assim, que ela estava lá e foi trazida por um moço. Eu falei: olha, o moço eu não sei, mas quem mandou o moço lá eu sei, está aqui, eu vou te mostrar junto com o moço. A gente ajuda com fluidos. E ela se emocionou mais ainda porque era mãe. Aí pediu perdão, eu falei: ela já te perdoou, e ficou, não teve mais condições de falar nada. Então a gente vai esperar o quê? Constatar que não deu, que não fez nada? Não tem condições. Não tem condições. Nós precisamos fazer antes que as coisas aconteçam. E não somos perfeitos, senão nós não estaríamos aqui. Em vários livros eu ouvi essa situação, o Voltaire e outros aí, que se o único que passou e não tinha defeito era o Cristo, e talvez Nossa Senhora, mas o resto todos nós temos, menos ou mais, mas temos. Então vamos superar as nossas imperfeições, trabalhar elas uma de cada vez, não precisa querer virar santo de uma hora para outra,
Mas vamos trabalhar, gente, vamos ajudar o próximo, vamos amar. A doutrina nos mostra que eu posso, em vez de sofrer, eu posso resgatar com amor excessivo, além da minha obrigação, além do que eu tinha combinado. Então a gente pode fazer muito, só depende de nós. E se no dia que ninguém pode dizer quanto que é, se disser, se desconfia, que chegar a hora do, quem vai, quem fica, como está na lição aqui, que a gente seja entre os que vão ficar. Porque o planeta após o ápice da transformação não vai ter esses sofrimentos que a gente tem visto. A gente ainda vai ter coisa para resgatar. Como eu disse, nós não somos perfeitos, mas em outros níveis, em outras condições. Essa extrema violência, essa barbaridade que a gente vê no nosso planeta atualmente, e há um bom tempo, nós não vamos ter mais, então vai ser mais propício para qualquer um viver. Por isso que o Chico disse, lá antes de partir, ele falou várias vezes, em vários momentos: eu quero partir logo, porque o que o mundo vai viver eu não quero ver no corpo. Com certeza ele está no plano espiritual e está trabalhando por todos, mas a dificuldade é muito grande. Mas é nossa, porque fomos nós que pedimos para vir agora, é nós que pedimos todas as oportunidades e todas as coisas que nós temos passado, certo? Então não é responsabilidade de ninguém, é responsabilidade do Manuel o que acontece com o Manuel, E lembrando o negócio do filho, que é uma frase que eu ouvi, não lembro de quem, não lembro se foi do Chico ou de um livro, que eu ouvi o seguinte: se eu faço tudo o que eu posso pelo meu filho, educo, dou os recursos, dou encaminhamento, dou religião, mostro o Pai, mostro Jesus, mostro a fé, e ele não fizer as coisas direito, fizer besteira e fizer erros significativos, a culpa não é minha. Eu não vou responder por isso. Eu só vou sofrer, porque eu não vi nenhum pai e uma mãe corretos não sofrer com as dores dos filhos, Da mais simples à mais complicada. Agora, se eu não fiz por ele tudo o que eu devia, fui omisso, não dei instrução, não dei orientação, não dei religião, não me preocupei, aí eu posso ter certeza que parte da culpa é minha. E eu vou ter que responder pelos erros também dele, que eu não preparei. Porque a nossa missão como pais é preparar. A nossa missão como avô é não estragar, mas amar intensamente, E a gente tem tudo para fazer isso. Que o Mestre nos ilumine sempre, que vocês me permitam sempre estar aqui, porque eu gosto. Eu falei para a Dona Tereza esses dias atrás, que é um dos lugares que eu gosto demais, mesmo sendo mais longe de Mirassol, mas que a gente possa ter muitas chances de aprender e crescer com essa doutrina maravilhosa. Muito obrigado.